Alô galera do blog Tática do Jogo, estamos aqui de novo com o Felipe, que é o autor do blog, e comigo, que eu sou irmão dele e um pouco colaborador do blog. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do blog aí, que já tem aí uns 2 anos, né? Mais ou menos. Em outubro, finalzinho de setembro, começo de outubro vai fazer 2 anos que ele posta no blog, e vamos falar um pouco sobre como é que ele faz os posts, quais os programas que ele usa também, e acho que é isso, né? Então, começando, se apresenta um pouco aí pro pessoal também, né? Hoje vai ser um estilo entrevista. Tá certo. Bom, vocês que acompanham o blog já me conhecem, né? Tenho lá uma pequena apresentação minha, que eu falo mais ou menos o que eu faço. Eu tenho 20 anos, faço faculdade de Educação Física, estou no 2º ano da faculdade de Educação Física, e a gente resolveu fazer esse blog com o intuito de colocar o que eu pensava, né, para as pessoas verem e tal, e comentarem. Então é mais ou menos isso. Eu tô aí já, antes do blog eu já fazia alguns desenhos táticos e tal, já tinha algumas anotações, mas aí foi crescendo essa ideia do blog e tal, e agora tá ficando bem legal aí, né? Estamos fazendo bastante coisa lá no blog lá. Você também me ajuda bastante com parte de design, dessas coisas que pode mudar, que pode melhorar, e a gente está fazendo para que o blog fique cada vez melhor, né? Isso aí. E assim, é óbvio que você gosta muito de futebol, a gente consegue ver pelo blog, né? Então assim, quando é que você começou a reparar que você tinha jeito para coisa, assim, de análise tática, para conseguir ver, sei lá, como um time se comporta em campo, essas coisas que às vezes a maioria das pessoas que assiste futebol às vezes não se preocupa muito com isso. Uhum. Mas é uma coisa muito importante. Quando é que você começou a perceber isso? Todo mundo que me pergunta, que me faz essa pergunta, eu respondo mais ou menos a mesma coisa, que é o que eu acho que é o marco, mais ou menos. Foi a partir dos meus 15 anos, eu acho que eu já... Eu assistia futebol normal, como todos assistiam, né? Torcia e tal, só queria saber se ia ser campeão ou não, se ia ganhar ou não queria saber dessas coisas de táticas. Mas eu comecei a observar um pouco mais para esse lado. Uhum. Eu já sabia que eu não ia virar jogador mesmo, então eu falei assim, futebol é uma coisa que eu gosto muito e que eu tenho que investir nesse lado. Então eu fui começando como que eu posso ter mais atenção para essa parte tática também, né? Só que no começo eu não tinha informação nenhuma, eu fui crescendo aos poucos, né? Mas no começo você vai fazendo de acordo com o que tá na televisão, né? Sim. Que é uma coisa que eu falo para você direto, que isso aí me incomoda muito, que é a escalação tática de televisão, a não ser jogos da Europa, aqui no Brasil é a coisa mais enganadora que tem, né? Porque a maioria joga no 4-4-2, né? E o cara pode ser, sei lá, pode ser atacante, pode ser meia, mas o cara vai jogando pelas pontas, o cara vai colocar ele no meio e tal. Quer dizer, ele vai errar a colocação do cara, mas é o que o povão mais ou menos está acostumado, né? E isso daí começou a me incomodar, né? Que eu comecei a falar, será que todo mundo só joga assim, só tem esse esquema e tal? E de uns anos pra cá, sei lá, dos meus 18 anos, quando eu fiz 18 anos e tal, acho que eu comecei a
buscar entender mais sobre esse tema, né? Eu comecei a entrar em sites, ver o que os especialistas falavam realmente, e eu comecei a entender um pouco mais e a conhecer novas táticas. Entendo. Que aí você vê que não é 4-4-2, não é... Você começa a ver que tem variações dentro desses esquemas. Então vamos dizer que essa foi a fase que eu mais busquei saber realmente. E desde que eu fiz o blog, eu vejo que eu evolui bastante. Sim. Eu vejo que... Até por conta do blog, né? Você pesquisa muito. Isso, o blog no começo, quem lembra, eu não tinha campinho, eu falava assim, eu escrevia lá e eu não tinha muita ideia, muita noção do em que lugar o cara tava, às vezes eu pegava de outros lugares e tal. Hoje eu consigo fazer o meu próprio desenho tático, eu consigo saber onde cada jogador jogou, vai jogar, quais as suas características. Hoje, às vezes, assistindo um jogo, eu já consigo ver como que um time tá jogando, eu não preciso ouvir os outros falar, porque eu já tenho minha opinião, mas é claro que eu sempre busco estudar mais, eu tenho livros falando desse assunto, né, de tática e tal, mas eu procuro sempre aprender mais, porque eu já avancei bastante, mas eu ainda vou avançar mais, e tem a minha companheira aqui, né? Minha companheira, a Prancheta, que me acompanha, nossa, todos os jogos eu tenho que assistir com uma prancheta e com o caderninho de anotação, porque é isso que eu consigo fazer minhas análises, né? Tiveram 2 ocasiões em que, para mim, foi a prova de que você está numa forma muito boa, né? Assim, você está realmente bom, né, nesse esquema de ver a tática do jogo e ver como o time se comporta em campo, né? Que foi a primeira, foi quando o Barcelona jogou contra o Santos, né, na final do Mundial do ano passado, que eu lembro que você tinha dito que o time estava em 3-7-0, o Barcelona. E depois o Muricy foi lá e na entrevista o Muricy mesmo falou que o time do Barcelona jogou em 3-7-0. Então para mim isso foi assim, você percebeu sem precisar falar, porque a TV não falou, né? A TV não mencionou isso aí. E a segunda coisa foi sobre o Atlético de Bilbao, né? Que você já estava cantando essa bola aí já fazia um tempo, né? E acho que só um mês depois de você ter colocado no seu blog, é que foram ter coisas sobre o Atlético de Bilbao na mídia, né? E tanto aí, o Atlético de Bilbao chegou na final do campeonato, né? Ele não ganhou. De 2 campeonatos. De 2 campeonatos? 2 campeonatos. Ele não ganhou, né? Ele ganhou? Não, ele não ganhou. Ele não ganhou, mas só dele ter chegado na final já é um comprovante de que o time é muito forte e de que você estava vendo realmente direito, né? E foi considerado uma das sensações da Europa. Ele eliminou o Manchester United, que é um time fortíssimo na Liga Europa. Foi para a final contra o Atlético de Madrid, perdeu. Foi para a final da Copa do Rei, perdeu para o Barcelona também. Mas e esse post é um dos meus posts que mais tem visitas. Que eu mais tenho visitas até hoje. É esse post do Atlético de Bilbao. Entendi. E realmente foi uma... Quando eu analisei, quando eu observei um jogo do time, e eu via que aquele time podia dar certo, ele tem um treinador que é fantástico, que é o Marcelo Bielsa, eu sou fã dele. Sim. Eu acho que aquele cara tem uma mentalidade muito, muito ofensiva, muito voltada para o futebol, atacando todo momento. Sim. E ele não é tão reconhecido, mas eu acho que ele é um dos maiores treinadores que tem aí. Não à toa que o Pep Guardiola já elogiou ele, falou que que o Guardiola é um discípulo dele, né? Então eu acho que essa daí já é a prova. O cara já vem, já é um treinador muito reconhecido. Quer dizer, ele já é muito bom. O Guardiola hoje em dia talvez o melhor treinador, né, do mundo. Sim, sim. E é discípulo dele. Então, quer dizer, você está no caminho certo, você está vendo as coisas certas.
E no caso do Santos, na final do Mundial, no jogo, eu já percebi, igual você falou, não foi por TV, não foi por comentarista, até porque você sabe muito bem que eles não falam isso. No jogo, eu fiz essa leitura, coloquei na minha prancheta lá e tal, o que cada um fazia, e cheguei à conclusão que era o 3-7-0. Depois o Muricy veio e falou e confirmou. Então eu acho que eu procuro sempre estar observando o jogo. Eu não ligo muito para que às vezes um comentarista até fala uma coisa que chega próxima ao que eu pensei, mas eu tenho convicção naquilo que eu penso, entendeu? Sim. É lógico que se eu errar e tal, eu vou saber admitir, mas eu tenho convicção naquilo que eu penso. E eu acho que eu comentando com outras pessoas que não entendem muito do assunto, o pessoal fica meio assustado, né? Porque eles falam, pô, não sabia disso, não sei o que lá e tal. Exatamente, mas você já está num nível bom aí, muito bom, né? Eu vou sempre buscar crescer, porque tem muita coisa ainda para aprender. Mas eu tô nesse caminho, eu espero chegar um dia a ser técnico de futebol, né? Muito bom. Que é o que eu realmente quero, que eu realmente não tô na faculdade para mexer com a academia, para ser professor, tô na faculdade porque eu realmente desejo, eu tenho esse sonho de ser técnico de futebol. E até em respeito a esse sonho seu, a gente não vai falar aqui qual time que você torce. Então, o pessoal que me conhece já sabe. O pessoal que me conhece já sabe, mas quem não te conhece não vai ficar sabendo. Então, vamos falar assim, como é assim, o que você faz para botar o post no ar? O que você geralmente usa, o que você prepara, as imagens? Eu tenho um programa de edição de imagem, tenho alguns campinhos já no meu computador. Eu tenho um programa de edição de imagem e eu desenho em cima desse programa. Eu assisto o jogo, analiso o jogo, faço na minha prancheta, faço no meu caderno de anotação, aí eu passo para o computador com as posições e tal, tudo certinho. Não tenho um tão bom igual alguns profissionais usam, alguns treinadores usam. Sim. Porque é muito caro, né, e tal, mas você se vira bem com isso. Mas eu tento o meu, né? E agora eu tô implementando ainda mais os posts, né? Tô colocando imagens de televisão que você já viu e tal. Para mostrar para o pessoal o que eu tô vendo, entendeu? Para ficar claro e tal, para eles entenderem um pouco mais, porque eu acho que minha grande ideia nesse blog é também o pessoal entender um pouco mais. Até coloco lá que o gol é apenas um detalhe, que é uma frase do Parreira, consagrado, e é verdade. Quem entende do futebol sabe que para você chegar ao gol você tem várias etapas para se cumprir, né? E eu procuro fazer com que o pessoal entenda isso. Aí então agora eu estou colocando imagens de jogos e tal para o pessoal ver melhor. Eu coloco um vídeo no fim dos gols da partida, dos melhores momentos, o pessoal poder acompanhar, às vezes quem não viu. Sim. E enfim, eu procuro fazer muito isso, dá trabalho. Um post igual eu até falei para você esses dias, né? Comentei para você que eu dou atenção a todos os posts. Eu não dou mais atenção ao post da final da Liga dos Campeões do que um post do jogo que não valeu nada. Eu dou atenção a todos os posts, demora, é um trabalho que às vezes eu fico aí uma hora e pouco, aí até um pouco mais para fazer bem feito o negócio. Fora assim, o jogo que você acompanha, as anotações que você faz, as substituições, mudança de tática durante o jogo e não sei o que. Então são várias coisas que tem que fazer. Então não é assim, eu chego lá e jogo qualquer coisa. Eu procuro passar o que eu vejo e colocar cada vez mais coisas para o pessoal também poder gostar, né? Isso, eu faço do blog um trabalho para mim também, né? Entendi. Porque eu gosto bastante. Entendi. E agora eu tô levando mais a sério, né? Teve um tempo aí que eu andei um pouco sumido e tal, mas agora eu voltei com tudo, já tô acompanhando aí as finais da Liga dos Campeões, tô acompanhando agora a Eurocopa, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Libertadores. Daqui pra frente é muito material pro blog, né? Porque tem muitas competições aí.
Até chegar na Copa do Mundo aí, vai ter Copa América também de novo, né? Isso. E você vai ter bastante coisa para colocar no blog, né? Isso. E você lê alguns blogs para adquirir informação? Sim. Porque uma coisa assim que você falou que é legal é que assim, a imprensa em geral, eles não têm tanta informação sobre tática, né? Não é uma coisa muito falada, mas deve ter, obviamente, alguns blogs aí que também cobrem essa parte, igual você faz. Você consegue recomendar algum aí, para ler? Olha, o que serviu de inspiração para mim no começo, e quando ainda não tinha muita noção e tal, eu pegava muita informação dele, é o Olho Tático, do Globoesporte.com. E até hoje, às vezes eu busco para ver se o que eu estou pensando está mais ou menos batendo com o que ele está pensando. Quem que é o editor? André Rocha, André Rocha. Tá. Que é o que escreve, escritor lá do blog e tal. Esse pra tática, esse eu vejo como o melhor e o único que eu acompanho também. Eu até não busco acompanhar muito, porque como é um blog mais pra mim, né, eu quero ter a minha informação lá, né, e tal. Eu busco informação dele para ver se o que eu penso está mais ou menos batendo o que ele pensa e tal. Sim. O que eu tô vendo de diferente dele. De resto, eu acompanho blogs também mas para falar do dia a dia do futebol, né? Como o do Paulo Vinícius Coelho da ESPN, o PVC, o Mauro César Pereira da ESPN, o Paulo Calçade da ESPN, que é um lugar que eu gosto muito de ver jogos e tal. Você gosta bastante da ESPN, né? Gosto, então eu procuro mais isso. Entendi. E por exemplo, se você pudesse melhorar alguma coisa no seu blog, o que seria? Primeiro de tudo, eu até queria melhorar o meu campinho. Eu acho que eu já melhorei bastante, mas sei lá, algumas coisas o programa não tem muito e tal. Sim. O desenho do meu campinho acho que seria uma coisa boa, uma coisa legal de melhorar. Eu acho que uma coisa que eu melhorei foi minha escrita. Eu confesso que eu tenho algumas dificuldades de escrita e tal, apesar de eu achar que eu já melhorei, mas sempre tem alguns pontos aí que pode melhorar. Sim. E, sei lá, eu acho que é mais isso mesmo, mas eu não faço o blog com o intuito de ter 1 milhão de acessos e tal. Claro, foi uma coisa que eu faço pra mim e tal. Mas tá sendo bem legal. Acho que só esses 2 pontos que eu acho que seria legal se pudesse dar uma melhorada. Entendi. E quais você acha que são os pontos fortes do seu blog, assim, em comparação com o Olho Tático, por exemplo? Olha, eu faço vídeo posts, comecei a fazer, que é uma coisa mais profissional, né? Apesar de eu ainda gravar com câmera de celular, que é outro ponto também que eu tenho melhor, esqueci até de falar, mas eu faço vídeo post, sei lá, cara, eu coloco vídeos da partida, teve a coluna esportiva que eu fiz algumas aí, acho que também com opinião de outras pessoas. Com a sua também, e eu acho que é isso que... Eu acho que o legal é que é um conteúdo original, né? Você não copia de ninguém. Eu não copio de ninguém, eu não vou lá e copio e colo no meu blog, eu vou lá e faço o que eu penso, né? Isso. Que é o que eu acredito que seja. Eu acho que isso aí talvez seja o ponto mais forte do blog, realmente. A minha opinião, porque o blog é meu, nada mais natural do que eu colocar a minha opinião. Não seria legal fazer um blog para colocar a opinião dos outros. Exatamente. Né? Mas, por exemplo, eu não sei se acontece isso, porque eu não acompanho esse Olho Tático, mas por ele estar no Globoesporte.com, talvez o cara não possa falar de algumas coisas lá. Você acha que acontece isso? Por causa da Globo? Não sei, né? Não posso te dizer, assim, eu acho que... Igual, por exemplo, a novela Ronaldinho Gaúcho aí, que a gente acompanhou ultimamente aí, Sim. Eu coloquei minha opinião no blog, né, o que eu achava e tal, e ele não colocou, assim, mas
sei lá, né? Um ponto de vista dele, lógico que ele tem mais acessos, ele às vezes ele não pode falar uma coisa mais assim que o pessoal já fica meio bravo com ele, mas eu coloco o que eu penso do assunto, não importa se vai magoar alguém, se vai falar mal de alguém, mas eu falei mal do meu time já várias vezes, você sabe disso, então eu não ligo não, eu tô lá pra falar, eu não tô lá pra ser torcedor, para fazer blog torcedor. Eu tô lá para fazer um blog das táticas, o que eu penso de cada jogo. Se for para falar bem ou mal do meu time, eu vou falar mal. Eu vou falar bem, se for o caso também. Eu não tenho esse problema não. Tá certo. Acho que isso é uma coisa boa, né? Você separa muito bem o olhar de torcedor do olhar de técnico, né? Isso. Tático. Tem hora para eu torcer, tem hora para eu... Exatamente. E assim, talvez o povo também gosta de saber opiniões, né, de quem entende mais. Então, quem você acha que hoje é o melhor técnico do Brasil? Do Brasil? Eu acho que o Muricy. O Muricy é um bom técnico, né? Temos o Tite também no Corinthians, e um que eu destaco como da nova geração, que tá fazendo um belo trabalho no Curitiba, é o Marcelo Oliveira. Ele já está há 2 anos no time, conquistou já alguns títulos, levou o Curitiba à final da Copa do Brasil do ano passado, levou a semi já desse ano, vai jogar contra o São Paulo. E eu destaco esses 3 principalmente. Eu acho que os outros estão ainda abaixo. O Felipão, acho que é minha opinião, que já passou o tempo dele, ele precisa dar uma reciclada aí, porque acho que ele está com alguns pontos de vista aí que tá meio equivocado. O Luxemburgo também já faz algum tempo que ele não faz um bom trabalho. Sim. Né? Ele está vivendo do passado. E eu acho que... Mas são esses aí. Joel Santana também acho que é um técnico meio fraco, né? Um pouco fraco, né? Entendo. Mas eu acredito, o Mano fez um bom trabalho no Corinthians, mas na seleção tá deixando um pouco a desejar. Mas eu acho que esses 3 aí que eu destacaria, o Muricy, o Tite e o Marcelo Oliveira, que estão realmente uma sequência boa. Se você fosse técnico hoje e alguém chegasse e te perguntasse assim, quem foi a sua inspiração? Quem atualmente é a sua inspiração do tipo, poxa, o trabalho daquele cara é legal, não um cara para você copiar, mas um cara para você, aquele trabalho daquele cara é legal, eu gosto do jeito que ele trabalha, eu acho que se eu fosse um técnico hoje, eu gostaria de ser mais ou menos parecido com o que ele faz, assim. Quem seria esse cara? Olha, primeiro não tem jeito, né? Eu gosto muito do Guardiola. Eu acho que ele foi o mais completo aí dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Gosto muito também do Mourinho. Eu acho que ele tem um comportamento meio forte, mas ele consegue ele entende muito de tática também. Sim. E o próprio Bielsa também é um cara que eu gosto muito, mas eu acho que o principal mesmo é o Guardiola. Eu acho que o principal é o Guardiola para mim. Entendi. Não poderia ser diferente, né? Um cara que realmente nos últimos anos arrebentou com o Barcelona. Eu tenho muita dúvida do futuro dele, né? O pessoal está esperando muito para ver se ele consegue repetir contra o time que ele fez com o Barcelona. Entendi. Mas eu acho que ele é um grande técnico aí, um exemplo que eu gostaria de seguir. Ele é um cara que não se mete em polêmica, não fica aí, né, precisando aparecer para ganhar mídia, essas coisas, é na dele, quieto. Então acho que ele é um cara... caráter legal também, acima de tudo também é um bom ser humano também, né? O cara tem que ser um bom técnico, mas uma boa pessoa também, né? Tem que ser uma boa pessoa também, né? Tem que ter o caráter, suas atitudes também tem que ser bem legais também, porque ele ocupa um cargo importante e a imagem dele que está em jogo, e eu acho que isso é legal também. Entendi, tá certo. Bem, acho que
Faltou alguma coisa que você queira falar aí? Olha, eu queria só falar uma coisa. Tem muitas pessoas aí que falam que hoje dão muita importância pro técnico, né? Uhum. Eu não concordo muito. Eu acho que dão a importância devida ao técnico. Uhum. Entendeu? O pessoal fala, ah, não, os jogadores que tem que ter importância porque eles que fazem o espetáculo, mas eu acredito que o técnico também faz o espetáculo e muitas vezes vemos o famoso nó tático, né, que os técnicos dão e eles ganham e perdem uma partida também, assim como então, são jogadores. então tá. Então você está falando que as pessoas não dão muita importância. Não. Tá. Não, elas falam que dão muita importância, né, pro técnico, a imprensa, essas coisas. E ao mesmo tempo elas tiram, né, a importância, porque falam que o trabalho não é para tudo isso e tal. E eu acho que, pô, se você pegar um dia a dia de um treinador, é complicado. O cara tem horas de análise de adversário, tem que dar o treino, tem que pensar, bolar um treinamento que a sua equipe consiga render, tem que ter o grupo na mão, você mexer com no mínimo uns 22, né? Vamos falar 22 para ser titular e reserva, fora o restante, né? Tem clube que chega a ter 80 atletas, então você mexer com o ego de 22 jogadores é difícil, é complicado. Isso é missão pro técnico. Às vezes o técnico é até bombeiro, né? Igual se fala, né? Tem alguma bomba lá, estoura na mão do técnico, é culpa do técnico. Então eu acho que eles deviam parar de falar isso, que dão muita importância pro técnico. Eu acho que eles deviam analisar mais o trabalho que o técnico trabalha muito mais do que jogadores. Entendi. Isso aí eu posso garantir. Jogador é só ir lá jogar bola e acabou. O técnico tem que pensar na tática, tem que controlar problemas dentro do clube. Entendi. Enfim, são várias coisas que envolvem o trabalho do técnico. Entendi. Mas eu quero seguir esse caminho, estou preparado aí para... Eu acho que tem que aprender muito ainda. Mas eu estou preparado para buscar o conhecimento necessário aí para que eu consiga desenvolver bem essa função que eu desejo, né? Que é ser técnico. Sim. E é isso, acho que é isso para matar o vídeo post aí. E você, assim, o seu blog, você falou que aprendeu muito, né? Assim, claro que você trabalha com isso também, né? Um pouco, você acaba mexendo bastante com isso, mas qual a importância que você acha que o seu blog teve nisso tudo aí? Olha, teve uma importância muito grande. Eu lembro que quando você veio com a ideia da gente criar esse blog, eu não estava muito afim, né? Não estava muito animado e tal. Mas aí com o tempo você vai percebendo que... E é até legal você perceber posts de um ano atrás, 2 anos atrás, quanto que eu evoluí. Que você evoluiu, E é legal também eu deixar guardado essas anotações. Isso. O que eu pensava naquela época e tal, como que o time tal jogava, como que tal jogador era e tal, e você vê a evolução. É um registro até para você, né? Sim, e é bem bacana isso. Hoje eu gosto muito do meu blog, acho que foi uma coisa acertada que a gente fez e tal. E eu acho que eu cresci bastante com o blog, eu devo muito pro blog. E quem sabe no futuro, quando eu for treinador, eu posso olhar o blog de novo e falar, nossa, aquela época eu pensava isso, tal, não sei o que, hoje eu tô pensando de outro jeito. Sim. Mas eu acho que tá bem legal o blog. taticadojogo.blogspot.com.br. No meu Twitter também eu posto algumas coisas de esporte também, porque eu gosto muito de outros esportes, você sabe disso, gosto muito de basquete, enfim, de outros esportes também eu acompanho bastante. Sim. Meu Twitter é @FelipeDurigan, tudo junto. E isso aí. E lá você vai encontrar um pouco do que eu penso também. Entendo. Mas eu continuo acompanhando o blog. Convidem mais pessoas também para acompanhar o blog, porque é bem legal. Acho que
o pessoal vai gostar, o pessoal que tiver também um pouco a fim de aprender um pouco mais de futebol, Sim. de por que seu time perdeu, por que ele ganhou e tal. Acho que é bem legal esse blog, vou ter certeza que quem ainda não viu vai gostar bastante. Entendo. Bem, uma última pergunta que agora despertou a curiosidade, então eu vou ter que fazer. A última pergunta, que você comentou, eu sei que você acompanha vários esportes, você gosta muito de NBA, basquete. Eu queria lhe perguntar assim, o que você acha? Você acha que dá para fazer, que assim, o seu jeito de ver esses outros esportes melhorou depois que você adquiriu esse conhecimento todo de futebol? Você acha que você consegue enxergar tecnicamente, taticamente melhor o basquete depois que você adquiriu esse conhecimento todo de tática de futebol? Ou você acha que são esportes que são separados e que são bem diferentes? São esportes muito diferentes, né? Igual o basquete. O basquete são outras formações, são outras características. Outras coisas. Mas eu fico prestando atenção também no basquete para eu conhecer algumas coisas também, né, do basquete. Apesar de ser muito diferente, eu sempre tento aprender alguma coisinha aí, porque eu acho que isso também você pode levar para o futebol também. Você tem que saber um pouco dos outros esportes também, para saber como que desenrola. Às vezes você pode pegar alguma manha, alguma coisa dos outros esportes que pode servir no seu dia a dia no futebol, no treinamento, em alguma coisa. Então eu assisto NBA mais para diversão, porque eu gosto mesmo, mas eu também procuro entender um pouco mais de como eles jogam, apesar de ser muito diferente, mas de como eles jogam, quais as táticas que eles usam. Eu procuro me atentar para isso também, né? Que eu acho que é bem legal também. Entendi. Mas eu ainda tô no basquete, ainda tô encaminhando ainda. Ixi, falta muito para eu aprender, né? Não chega nem perto do que eu já aprendi no futebol já. Tá certo. Muito bom. Bem, acho que era isso então, né? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai vir com outros videoposts aí depois sobre seleção brasileira, né? Isso. E aí continuem ligados no blog. Isso, divulguem. Sempre de olho aí no blog. Às vezes eu fico alguns dias aí fora, mas eu vou sempre estar presente lá. Deixem comentários também, pessoal. Sim. Pode deixar comentários, eu respondo com todo prazer, né? É verdade. E bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de como eu vejo o jogo, como eu analiso o jogo, como eu faço no meu blog. Acho Isso que aí. ficou bem legal isso. Bacana. Então tudo bem. Até a próxima então, pessoal. Até mais, galera. Até mais.